Falar a respeito de um assunto que é técnico, é político e é polêmico. Esse litígio entre os estados do Piauí e Ceará por uma parte do território entre os dois estados. Um ponto mais polêmico recente envolve esse mapa que nós vamos colocar na tela. Esse mapa ele foi publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aparentemente está tudo bem, não é? Está tudo normal. Entretanto, entre os estados do Ceará e do Piauí, é para existir uma área de litígio entre os dois estados. Mas eu vou, inclusive, pedir licença aqui aos nossos convidados, só para eu apontar aqui essa região do mapa, para você que está em casa compreender também. Essa região é uma região que normalmente nos mapas, eu vou pedir aqui para o Laio se posicionar, desculpa aí, Laio, pegar vocês todos assim, porque nós temos aqui os nossos posicionamentos de câmera, mas essa região é uma região normalmente de área de litígio, tá? Esse mapa aqui do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística publicou o estado do Ceará ocupando este território aqui, tá vendo? E aí qual é a questão? É que esse território está sob uma discussão legal, com um estudo técnico realizado e em andamento. O presidente da Assembleia Legislativa, o presidente Franzé Silva, conversou com a Paula Sampaio a respeito deste tema. Falou a respeito desse mapa que, segundo ele, está com informação errada sobre o território de litígio. Vamos ver o que disse o presidente da Assembleia. Hoje tramita uma ação ordinária no Supremo Tribunal Federal, originada pelo Estado do Piauí, e hoje estamos quase na finalização desse processo. O Supremo vai dizer a quem pertencem essas terras, mas nós fomos surpreendidos com a ação do IBGE na divulgação do Atlas Geográfico Escolar na semana passada, onde eles retiraram do mapa a área do litígio e anexaram ao estado do Ceará. Então, como representantes do povo do Piauí, os deputados da Assembleia se manifestaram através de um requerimento de minha autoria e nós vamos exigir que haja correção do Atlas, até porque nós temos bastante convicção que o Piauí foi lesado durante décadas com todas essas riquezas sendo apropriadas para o Ceará. E isso vai ficar bem evidente quando nós tivermos a decisão da ministra Carmen Lúcia e do Supremo, como dentro do seu pleno, de que essas terras, pela robustez de provas que nós colocamos nesses processos, tanto geográficos quanto provas históricas, que são terras do Piauí. E nós iremos, como representantes do povo do nosso estado, estar alerta e acompanhando esse processo. A Assembleia Legislativa não pode ficar alheia a essa situação de que, de forma totalmente equivocada, o IBGE queira colocar essas terras como terras cearenses. Os deputados aguardam uma posição do STF ainda este ano sobre o litígio e o presidente da Assembleia falou sobre o assunto. Nós acreditamos que esse ano vai ser resolvido, né? A fase mais complexa era a fase que foi feita pelo Exército, que era fazer uma inspeção, fazer um trabalho em campo, através de um trabalho que o Estado do Piauí bancou praticamente sozinho, porque o Ceará não quis compartilhar esse gasto. Então, essa perícia do Exército está concluída. Esperamos agora que chegue até anexar essa perícia ao processo que está sob a competência da ministra Carmen Lúcia, e tenho certeza que a robustez das provas do processo, juntamente com o resultado dessa perícia, vai fazer justiça ao Piauí, ao povo piauiense, para que a gente possa ter, assim como tivemos lá no Matopiba, lá no litígio com o Tocantins, anexado ao nosso mapa, anexado à nossa economia, essas riquezas que o Piauí tem sido, ao longo do tempo, retirado do seu direito. Franzé Silva citou também o PIB e explicou o que está em jogo no litígio de terras entre os dois estados. Nós temos naquela região uma produção muito grande de energia fotovoltaica e energia eólica. Isso é muito dinheiro envolvido.
nós temos uma produção de hortifruti grangeiros que abastece o Piauí e abastece o Ceará. É uma produção muito grande de hortifruti grangeiro. Nós temos a indústria do turismo naquela região que gera muita riqueza. E isso tudo sem falar nos minérios que existem naquela região. Então essa riqueza é uma riqueza que nós temos convicção que pertence ao povo do Piauí e que ao longo do tempo está sendo direcionado para o Ceará. E como representantes do Piauí, nós estamos firmes. Esse litígio e esse processo ocorre há vários anos, foram vários deputados que já puxaram essa pauta e agora nós estamos quase na fase de finalização. Nada contra os cearenses. Agora também nós não podemos deixar que as nossas riquezas possam ser anexadas indevidamente pelo Ceará, tendo um processo ainda a resolver, e esse processo com muita convicção que será favorável ao Piauí. Esse debate é um debate muito técnico, que envolve o cidadão, a cidadã piauiense, a cidadã cearense. Envolve uma discussão que fala de terras, mas que fala também sobre pessoas. E ainda tem um detalhe. Nesse trabalho, nessa discussão, ao longo do tempo se criou muitas inverdades históricas sobre uma eventual troca do litoral piauiense pela parte do território cearense, o que nunca foi verdade. O litoral piauiense sempre existiu, sempre esteve lá desde a origem, foi até maior, inclusive, do que o que é hoje. E aí isso, aos poucos, e à medida que o debate vai avançando e a decisão não sai, me parece, a tensão aumenta, Paula. É um debate que acontece há séculos, Joelson, e que em 2011 chegou ao Supremo Tribunal Federal, tendo como relatora dessa questão lá no STF a ministra Carmen Lúcia. Se aguardava uma espécie de estudo ali, uma análise solicitada ao Exército sobre essa divisão, esse embate de terras entre o Piauí e o Ceará. Isso foi concluído e na avaliação do deputado Franzé Silva, agora isso permite que esse processo ele avance no STF, inclusive já com um resultado, uma decisão da ministra ainda nesse ano de 2024. Está em jogo muitos recursos. Inclusive, a Assembleia Legislativa, junto ali com as secretarias que fazem parte do arco econômico do governo do Estado, estão levantando informações para delimitar ali, apontar de fato os recursos, os números que estão em jogo, que inclusive podem até aumentar o PIB do Piauí, porque ali é uma região de produção de energia fotovoltaica e a gente vê o quanto isso tem ganhado protagonismo, é uma região de turismo também, então são muitos recursos em jogo. E aí eu só relembro aqui um fato que eu acho interessante, quando o deputado Franzé Silva fala em provas robustas, no arcabouço enviado ali ao STF pela Procuradoria do Piauí, está até um documento do Papa, que na época, né, na divisão de bispos, do bispado entre Piauí e Ceará, considerava aquele território ali como parte do Piauí. Então é realmente uma disputa muito técnica, muito ferrenha, e acredito, pelo que o deputado Franzé Silva informou, a gente terá o resultado ainda nesse ano de 2024. Sabe, assim, a civilidade, a sociedade evolui, a gente não precisa disputar em guerras, né, territórios. A gente resolve isso no debate jurídico, né, nesse debate técnico, como colocou aqui a Paula, e político, mas não deixa de ser uma disputa, uma guerra entre Estados irmãos. Né, e a gente espera que isso saia o mais rápido possível, de maneira a respeitar todos esses limites estabelecidos. Você falou que não disputa em guerra, eu estou lembrando do Putin, ele discorda, né? Não, alguns discordam. Ele foi apontar lá que a Ucrânia, aí a história dos mongóis, por que o território da Ucrânia, a Rússia tem direito. Claro que a gente precisa ser justos, né? Houveram acordos no passado aí a gente já pega a coroa portuguesa, os estados incipientes do Piauí e do Ceará que não foram cumpridos e um desses estados ficou prejudicado em termos de desenvolvimento, de recursos. Claro que a população que mora no Ceará, que se identifica como cearense, ela tem que ter os seus direitos preservados, mas, por outro lado, o estado que foi prejudicado na origem, e foi o estado do Piauí, também não pode ficar à mercê de pagar por esse erro e de deixar de receber os recursos que são necessários até para o seu desenvolvimento. É uma luta
não como nas guerras, mas a luta de documentos, de prova. Mas é importante, né? E acho que está na esfera necessária para a resolução. Ministra Carmen Lúcia, no STF, o Exército ficou de fazer a avaliação final. Se não me engano, o resultado sairia dessa avaliação do Exército bem minuciosa, criteriosa, também documentos e também territorial, porque tem a ver, né, com a questão da própria natureza da região, o que é de cada estado, o que não é, em maio. Então, a gente está pertinho de ter esse laudo e a decisão do STF. Agora, eu não sei, né? Porque vem de 2011, então toda vez que o Piauí está perto de conseguir, aí sempre aparece um outro pedido, um pedido de vista, vamos ver. O fato é que isso tem ocupado muito tempo de debate, né, no estado do Ceará, sobretudo. Isso tem sido colocado publicamente e o que a gente quer é a solução sem tensões, o que seria mais interessante. Agora, a Paula não perdeu a oportunidade. Falou com o Franzé Silva também a respeito da pré-campanha de Fábio Novo. Segundo o Franzé Silva, Fábio Novo sai fortalecido após a formação de chapas proporcionais. 8 chapas proporcionais apoiam, nesse momento, a pré-candidatura de Fábio Novo, pré-candidato a prefeito de Teresina pelo PT. Vamos ver. Eu tenho convicção de que o que faz uma campanha ser vitoriosa é time. E hoje, Fábio Novo, além de ter o apoio do presidente Lula, além de ter o apoio do governador Rafael Fonteles, os dois com uma aprovação espetacular na cidade de Teresina, Fábio Novo sai fortalecido com as chapas de vereadores e vereadoras. Nós temos os melhores times que iremos ocupar cada recanto dessa cidade, cada bairro, cada vila, e levando a mensagem de que Fábio Novo é o único caminho para essa cidade ser reconstruída. Qual é o argumento mais forte? Uma pessoa que assuma o Palácio da Cidade, que não dialogue com o governador Rafael Fonteles, que tenha capacidade de articulação dentro dos ministérios, que não tiver acesso ao presidente Lula, vai fazer o povo de Teresina continuar no sofrimento. E nós queremos ter uma cidade que se reconstrua rapidamente, com a articulação do ministro Wellington Dias, com a participação efetiva do governador Rafael Fonteles, mas, acima de tudo, com a participação ali no dia a dia, através de recursos e projetos aprovados do presidente Lula. É isso que nós queremos, uma cidade que se modernize rapidamente. Nós temos muito tempo perdido e temos que recuperar rapidamente a capital, e o nome dessa recuperação chama-se Fábio Novo. Sávia, fala de Franzé Silva, chapas proporcionais e tudo e tal, e aí o alinhamento, Fábio Novo, Rafael Lula. Nitidamente esse será um dos argumentos principais da pré-campanha de Fábio Novo, que inclusive tem um evento hoje chamando para esse alinhamento, né? É um ponto interessante. Eu estava conversando com a Fonte hoje de manhã e a Fonte falou, olha, o governador vai entrar na campanha. Eu ouço muito isso, inclusive dos pré-candidatos, que querem que o governador entre na campanha. A gente vê que o governador Rafael Fonteles está fazendo uma agenda muito institucional, que é extremamente necessária. Mas o povo da política quer saber de campanha, né, de eleição. E essa Fonte me diz, sabe, a gente acredita que essa entrada, ou seja, a imagem na parte mais política e eleitoral vai acontecer em junho, julho, ali depois, próximo da convenção. Hoje tem uma prévia disso, mas é um encontro fechado, é um encontro de alinhamento, a liderança do governador é importante, deve ser ouvida e dar uma diretriz para esses pré-candidatos, mas vai ter um segundo momento, eu acho que de vinculação maior da imagem do Fábio Novo com a imagem de Rafael. Eu acho que o maior desafio de Fábio Novo é se tornar mais conhecido, porque seu principal adversário hoje, o ex-prefeito Silvio Mendes, já é muito conhecido e Fábio Novo precisa ser mais, né? O evento acontece hoje à tarde às 18 horas, Paulo. Pois é, Joelson. Eu acho que nesse primeiro momento de pré-campanha, seguindo ali a estratégia de montagem de grupo, houve a montagem dessas chapas, que são 8, pelo menos mais de 230 pré-candidatos. E hoje, esse evento que reúne esses pré-candidatos e aliados do deputado Fábio Novo, pré-candidato a prefeito, para mostrar também, Joelson, eu acredito que o importante de hoje, né, sabe, deve ser até a fotografia desse grupo reunido, mostrando também o que foi trabalhado e o que vai ser apresentado para a cidade durante o finalzinho dessa pré-campanha. Está previsto para as 18 horas, eu estava procurando, está aqui, procurando aqui o local.
Auditório Sucesso, Avenida Frei Serafim, com a Rua Dionísio de Abreu, no centro. Então, às 18 horas do dia 18 hoje, esse grande encontro que está sendo chamado de Time do Povo. Tem Lula, Fábio Novo e Rafael Fonteles construindo um novo futuro. Então, a ideia está toda aí construída desde 2003, passando por eleições como 2002, né? Eleições de 2002, 2006, 2010 com Wilson Martins, a construção da imagem PT em nível nacional, né? Na oportunidade de Wilson Martins, Dilma Rousseff, né? Construindo essa ideia de alinhamento, tem sido muito comum. E agora com Teresina, seria essa a ideia do grupo. Olha, Joelson, é só a gente pegar a última eleição de 2022, a maior parte do eleitorado de Teresina votou no presidente Lula. Então, para qualquer candidato ganhar, precisa dos votos desse eleitor do Lula, inclusive o ex-prefeito Silvio Mendes. Precisa que quem votou em Lula vote em Silvio. Silvio, que no segundo turno da eleição passada apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que agora a gente vê um esforço da campanha dele não fazer vinculação com o cenário nacional, alegando justamente que os problemas são locais, os problemas são de Teresina, e Teresina tem que ser discutida. Mas são dois esforços contrários. Esse esforço que eu citei por parte do grupo de Silvio Mendes, e tem um esforço por parte do grupo de Fábio, de dizer, olha, na verdade, existe sim uma vinculação, porque o presidente da República é de um partido, o governador é de um partido, e se o prefeito for do mesmo partido, vai facilitar. São os argumentos que quem vai decidir, como sempre, soberano é o povo eleitor. Quero agradecer a vocês, Paula e Sávia. Muito obrigado às duas pela participação no Jornal do Piauí. Obrigado, Paulo. Até amanhã, Elson, Sávia e você que nos assistiu aqui. Até amanhã, Paula, aqui no estúdio com a gente. Paula e Sávia. Sávia. Até amanhã. Sávia Barreto aqui. Vou ter que mudar meu cabelo, tá muito parecido com a Paula. Eu me assustei aqui, achei que a Sávia já ia embora. Mas é a minha confusão. Amanhã estarei aqui. E aí eu que perco tudo, perco chave, perco carteira. É verdade. Assuntos de bastidor, Sávia e os problemas com os documentos que ela não encontra. Alguns problemas. Bom, título de eleitor não perca, né? Esse ano Sabe, um abraço, Paula, até amanhã. Voltamos amanhã com o nosso Jornal do Piauí aqui pela TV Cidade Verde. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.